vai conversar a partir de agora, no Dia Internacional da Mulher, com a Daniela Oliveira, capitão da Polícia Militar, chefe interina da Divisão de Operações e Instrução do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia Carla, Sheila, Luiz. Bom dia a todas que estão ouvindo a gente também. Feliz Dia das Mulheres. Obrigada por nos atender para a gente bater esse papo aqui. É a única mulher, inclusive, da Força-Tarefa do Governo de São Paulo a participar das buscas na tragédia da Turquia. Daniela também participou de buscas no desastre de Brumadinho. Enfim, tem um longo histórico aqui, infelizmente trabalhando em tragédias, né? E eu queria te ouvir um pouco sobre essas experiências, lidando inclusive com mulheres na tragédia, né? Porque a mulher que acolhe, que cuida, né, acolhe a família, que muitas vezes é aquela pessoa que se divide para prezar pelo lar, para pensar em como os filhos vão conseguir voltar para a escola. Foi o que a gente viu acontecer agora em Barra do Saí, as crianças sem poder voltar para a escola. Como é que é para você acompanhar de perto essas histórias, e em especial a história de mulheres tão fortes em situações como essas, tão tristes? A Turquia foi uma experiência assim, muito única, né? Quando a gente chegou lá, que até então Brumadinho para mim tinha sido a experiência mais grandiosa em termos de até tamanho da área atingida quanto de pessoas. Mas quando a gente chegou lá, a gente viu uma cidade inteira destruída e as famílias, ou parte das famílias, porque quem sobreviveu, assim, sempre a gente conheceu alguém que perdeu alguém. Isso foi bem impactante também. E a gente não via muitas mulheres, né? Eu fui a única bombeira que fui, mas havia uma médica também na nossa equipe da Força Tarefa. E a gente comentava isso, a gente não via as mulheres, até por uma questão cultural, né, da Turquia, mas quando a gente encontrava com elas, teve uma cena que marcou muito a gente, que elas reuniam cadeiras dos escombros que sobravam, formavam uma roda em volta de por exemplo, um prédio que a gente estava em buscas, e algum pertence que elas localizavam, elas colocavam na cadeira do lado delas, e ficavam lá esperando para que a gente fosse resgatar a pessoa que ela estava, o parente, o filho. Isso foi bem impactante para nós. No nosso acampamento, digamos assim, na nossa missão, a gente comentava que realmente tem esse olhar, quando às vezes você olha para alguém da equipe e fala, tá tudo bem, você está conseguindo falar com a sua família, você conseguiu falar com a sua filha, você está com o sinal do celular, você quer emprestado. Então eu acho que essa visão aí é bem característica nossa, né, de ter um pouco mais dessa sensibilidade. Bom, é a pergunta inevitável, né? Saber se ser mulher em uma instituição como a dos bombeiros é uma questão constante. A gente conversa agora com a chefe interina da Divisão de Operações e Instrução do Corpo de Bombeiros de São Paulo, Daniela Oliveira. Daniela, capitão ou capitã é uma questão também fundamental para a gente saber. E diante disso, é uma questão constante ser mulher em uma corporação como essa? Para mim é sempre capitã. Capitã, boa. Sim, aprendi. Sempre... Tá aprendido de uma vez por todas. Boa. Porque tem isso, né? No meio militar não se utiliza a forma feminina, né? Sim. Esses dias o Ivan Brandão estava me explicando, me deu uma aula ali que no meio militar o termo não vem pro feminino. Mas é o seguinte, se a Daniela falou é capitã, é capitã. É isso, né? Sim. E nós, em São Paulo, por exemplo, somos 8% do efetivo total do bombeiro. Mas não tem um limite para a entrada de mulheres. Isso havia uns anos, bons anos atrás, e não há mais. Então, eu acho que a gente precisa cada vez mais incentivar que mulheres entrem, prestem um concurso, venham participar, porque a gente é parte da sociedade, obviamente, que tem preconceito, que tem olhares, que vocês, Carla e Sheila, devem perceber muito quando entra, às vezes, em algum lugar e o pessoal olha... E eu sempre lidei assim, eu vou fazer, não importa. Se alguém tiver que falar para mim alguma coisa por eu ser mulher, esse incômodo vai ser dessa pessoa. Ele que vai ter que chegar em mim e falar assim, olha,
isso não vai acontecer porque você é mulher. Então, eu transfiro para a pessoa a responsabilidade dela chegar em mim e falar assim, isso não vai acontecer porque você é mulher, porque eu nunca vou ver que é impossível fazer alguma coisa porque eu sou mulher. Aliás, capitã, bom dia, o Megali aqui. Você já falou da questão do acolhimento, né? E eu imagino que os homens levem alguma vantagem na questão da força física, porque aí é inevitável, é biológico. Mas quais são as outras áreas dentro do Corpo de Bombeiros em que as mulheres têm um desempenho melhor que o dos homens? A gente brinca, né, que não é só força e truculência, porque não algumas é força coisas... e jeito. Sim, e é técnica, né? Porque nós manejamos os mesmos equipamentos, existe uma técnica para você vê, pode ter visto nas imagens lá, o bombeiro manuseando um martelete ou um martelo rompedor, né? E as mulheres fazem as mesmas coisas, no treinamento passam pelas mesmas coisas, porque existe um jeito até de você quebrar, não se quebra aleatoriamente ou com toda a força e truculência, como a gente fala. Então, muitas vezes, esse ajuste fino é um olhar que a mulher tem também. Às vezes até tem melhor, falar, olha, eu acho que se for dessa forma aqui, vai causar menos impacto, se for desse jeito. A gente tem uma certa sensibilidade para determinadas coisas que talvez o homem não tenha. E talvez esse conjunto que faça o trabalho ser bom, porque lá na Turquia a gente viu muito isso, precisava de tudo, de todos os olhares. Era um risco muito grande em vários aspectos, né? E eu acho que mesclar isso é essencial. Diante de referências tão escassas, né, de mulheres em corporações como a Polícia Militar, de onde é que veio esse desejo, essa escolha por essa carreira, capitã? Eu, desde os 18 anos, estava terminando o colegial e sempre tive uma professora que me incentivava e falava, você precisa prestar o barro branco, você precisa prestar o barro branco, que é a Academia Militar. E na época eu estava, né, terminando o colegial, eu vou fazer o quê? Medicina? Veterinária? E falei, eu vou tentar isso. E me encantei pela profissão. E ser bombeira eu nem considero uma profissão, eu acho que é uma missão. A todo momento, eu posso estar no quartel, fora do quartel, posso estar com os amigos, com a minha família. Eu sempre estou pensando em algo que tenha a ver com o que a gente está fazendo, com o que a gente faz no dia a dia. Como é importante, né, as pessoas se enxergarem, né, que as meninas hoje te vejam, te ouçam e queiram, né, ser a Daniela, queiram ser capitã. Isso é muito legal, né, de se enxergar, de servir de inspiração, de ser referência, né. E essa consciência disso eu adquiri também com o tempo, porque assim, eu tenho 21 anos de carreira. E você pensar que às vezes você é referência para alguém, levou um tempo, né? Então. Então, hoje, às vezes eu vou dar aula e alguém vem falar comigo, ou uma menina vem falar comigo, capitã, é tão bom ver a senhora fazendo coisa, porque é possível, a gente tem que ir lá e fazer, e não deixar que comentários machistas ou o que quer que seja impeça você de fazer aquilo que você quer fazer. O seu único empecilho pode ser a sua cabeça de falar assim, eu acho que por ser mulher eu já vou sofrer. Não, vá lá e faça. É o que eu falei, transfira para alguém a responsabilidade de chegar em você e falar que é impossível. Mas não seja você essa pessoa que bote esse empecilho na sua cabeça. Muito bem. Daniela, muito bom te ouvir. Daniela Oliveira, chefe interina da Divisão de Operações e Instrução do Corpo de Bombeiros de São Paulo, capitã da Polícia Militar. Obrigada pela entrevista. Um bom dia para você. Até. Obrigada, até. Tchau, tchau. Um abraço. Agora são